Quando falamos em múmias, o que vem na sua cabeça? Aposto que de alguma maneira você pensou no Egito, nos grandes faraós, talvez naquelas cenas dos filmes de ação de Hollywood que mostram monstros voltando à vida por alguma maldição. Mas a coisa não é bem assim. Existem múmias formadas naturalmente. São muito raras, pois são necessárias condições específicas para sua formação. Entretanto, este processo produziu as múmias mais antigas conhecidas. Das naturais, a múmia mais conhecida é Ötzi, ou The Iceman, congelado em uma glaciação nos Alpes Ötztal, na Áustria, em torno de 3.300 a.C., e foi encontrada em 1991. Uma outra múmia mais antiga, no entanto menos preservada, foi encontrada em Nevada, Estados Unidos da América, em 1940, e foi datada com carbono 14 em torno de 7.400 a.C. Apesar do clima úmido e quente das florestas tropicais, alguns povos da Amazônia desenvolveram técnicas extraordinárias de mumificação. Cabeças humanas ou de animais, encolhidas ou não, ficavam preservadas por anos e anos. O povo Jivarro, da Amazônia equatoriana, retirava o crânio de dentro da pele, deixando os cabelos. Faziam a pele encolher sem que a fisionomia se perdesse, produzindo algumas das mais impressionantes mumificações conhecidas. As famosas cabeças encolhidas, pelo chamado povo da cachoeira, eram preparadas em rituais complexos e tinham um profundo significado espiritual. Esse é um daqueles casos onde a mumificação com modificações corporais despertou a criatividade daqueles que preferem acreditar apenas no que lhes convém, ao invés dos fatos e evidências científicas. É quase certo que você já tenha visto uma fantástica descoberta de DNA alienígena em estranhos crânios humanos, deformados e pré-históricos, encontrados na região de Paracas, no Peru. Mas afinal, que história é essa? Se é verdade, por que não está nas manchetes do mundo todo? Se não é, então o que são essas cabeças estranhas e alongadas? Os crânios de Paracas foram descobertos em 1928 pelo arqueólogo peruano Júlio César Tello, que faleceu em 1947. Ao todo foram encontradas mais de 400 múmias na chamada necrópole de Huaricaihuan, localizada na região de Ica, no sudoeste do Peru. A cultura Paracas floresceu nos Andes no primeiro milênio antes da Era Comum, entre 700 a.C. e 200 d.C. Trata-se de um povo muito bem conhecido e estudado. Deram origem à civilização Nazca, famosa por suas enormes linhas e desenhos. Todas as evidências indicam que a cultura da necrópole de Paracas não é produto de um grupo misterioso e isolado de criaturas não humanas. Sua posição no cenário do desenvolvimento do Peru pré-histórico é bem compreendida pelos especialistas. Acontece que os homens de alto status social sepultados na necrópole apresentam um tipo de deformação craniana artificial, que não era incomum no mundo pré-colombiano. Modificações corporais é algo comum entre as sociedades humanas. Podem ser discretas, como furos para brincos nas orelhas, ou vistosas, como tatuagens coloridas. Deformação artificial do crânio é apenas mais uma modalidade, na qual o desenvolvimento natural da cabeça da criança
é alterado pela aplicação de força, exercida por faixas de tecido ou pedaços de madeira. A ideia de que os crânios de Paracas seriam fruto de intervenção alienígena e não de meras práticas culturais humanas tem como principal defensor David Hatcher, figurinha repetida nos programas de deuses astronautas da TV a cabo. Em 2012, ele publicou um livro sobre múmias de crânio alongado, em coautoria com o guia turístico Brian Forster, que promove, entre outros passeios, um roteiro andino chamado Incas Ocultos. Em 2014, Forster fez um anúncio bombástico. Ele diz estar de posse de resultados de análises de DNA que revelam que os crânios de Paracas não são humanos. Olha só o nível dessa galera. Existem vários problemas com esse pronunciamento. Para citar apenas o mais óbvio, o nome dos cientistas envolvidos não é mencionado em momento algum, e o resultado é classificado como inicial. Em uma nota divulgada pelo próprio Forster no Facebook, e que, segundo ele, vem diretamente do geneticista envolvido na análise, que ninguém sabe quem é, mas enfim, e diz que os dados são muito incompletos e muito sequenciamento ainda precisa ser feito. Em solo brasileiro, também temos exemplos de povos que praticavam a mumificação. Pertencentes ao tronco linguístico tupi, da língua munduruku, constituem um povo de tradição guerreira que dominou bélica e culturalmente a região dos Tapajós por séculos. Segundo saberes orais, difundidos entre alguns anciãos, Munduruku era o modo como este povo era denominado pelos Parintintins, povo rival que também estava localizado na região dos Tapajós. A denominação teria como significado formigas vermelhas, em alusão ao ataque em massa e implacável desse povo guerreiro. Para o guerreiro, decapitar o inimigo e mumificar sua cabeça era de grande valor simbólico e espiritual, parte de um complexo ritual de confirmação de força e prestígio. A arte da mumificação das cabeças troféu do povo Munduruku se dava de forma extraordinária, com técnicas refinadas por séculos e que os levaram a resultados que deixam os cientistas e antropólogos até hoje impressionados com a perfeição do trabalho. O Munduruku corta a cabeça do inimigo, retira a parte óssea, retira a pele e remove, com facas de taquara, toda a carne de forma que reste por fim a pele. O processo continuaria aplicando óleo de andiroba e as dependurando para secar ao sol depois de terem sido empalhadas com capim. Passados cerca de 250 anos desde os primeiros encontros, o povo Munduruku ainda trava sua guerra contemporânea contra o terror branco e as ameaças do garimpo ilegal, construção de hidroelétricas e a grande hidrovia dos Tapajós. Obrigado por assistir até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal.